Olá, meu nome é Veridiana Galinari e farei a introdução nesta apresentação do trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Contribuições do Cinema no Processo de Ensino e Aprendizagem. Temos como objetivo principal a criação de um pensamento crítico frente ao cinema e o auxílio que ele pode proporcionar ao professor nas explicações de conteúdos específicos, buscando a formação integral dos alunos. O cinema pode auxiliar na construção do conhecimento, sendo visto como um recurso pedagógico não tradicional, que, embora seja entendido muitas vezes como lazer, traz para a sala de aula contribuições artísticas, sociais, econômicas e informativas. Através dele, podemos conhecer outras histórias, culturas, costumes, geografias e realidades políticas e econômicas, adquirindo assim um caráter reflexivo e educativo. É necessário lembrar que o cinema é uma arte, portanto, a imagem que aparece na tela não pode ser tomada como realidade. Embora o cinema tenha nascido com a produção de documentários e imagens de paisagens e cotidianos, ao longo do tempo as produções começaram a ser chamadas de ficções e passaram a ser usadas com interesses políticos e comerciais. Podemos datar o início do uso do cinema como recurso metodológico educacional na década de 30 e ao longo dos anos há cada vez mais teorias que defendem seu uso em sala de aula. Há, no entanto, a importância do papel do professor na compreensão da informação, desenvolvendo o pensamento crítico do aluno diante da ficção assistida, elevando o entendimento destes frente a outras produções. É importante ressaltar que existem dificuldades no uso deste recurso. A primeira é fazer com que o cinema possa realmente auxiliar no conteúdo ministrado, e a segunda é, através desta atividade, fazer com que os alunos possam adquirir o costume de analisar de forma crítica os filmes assistidos. Para que ambos desafios sejam vencidos, é preciso trabalhar de forma interdisciplinar, levando sentido ao uso deste recurso, assim como dar ênfase nas cenas de maior importância a fim de obter o conhecimento pretendido. Por fim, é preciso reconhecer constantemente o valor que o cinema tem como recurso educacional, quebrando paradigmas e não permitindo que as dificuldades nos impeçam de usá-lo. Olá, meu nome é Rita de Cássia e eu vim falar um pouco sobre o cinema, a BNCC, a LDB e suas interseções. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é um documento que norteia e elabora todos os currículos nacionais. Ela é obrigatória por lei e está prevista na Constituição de 1988, na LDB, Lei de Diretrizes e Bases, e no Plano Nacional de Educação. Todas as redes públicas e particulares de ensino devem construir seus currículos a partir da BNCC. Ela define o que deve ser desenvolvido com os alunos nas escolas, da educação infantil ao ensino médio, na intenção de garantir um caminho para a equidade, a igualdade, formando estudantes com conhecimentos e habilidades para o século XXI, através de práticas pedagógicas mais modernas. E o cinema pode ser utilizado em alguns de seus componentes curriculares, com temas diversos que se relacionem com a nossa sociedade. E num breve histórico da BNCC, iniciamos por 1988, com a promulgação da Constituição Brasileira, onde ela prevê, em seu artigo 210, a Base Nacional Comum Curricular, assegurando a formação básica, comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Em 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 26, regulamenta uma base comum para a educação básica. A primeira versão da BNCC foi disponibilizada em setembro de 2015. Em maio de 2016, a segunda versão, e a BNCC foi homologada em dezembro de 2017. 4 meses depois, o Ministério da Educação entrega a terceira versão da BNCC com a etapa do ensino médio. Em todas as versões, as escolas foram mobilizadas para discutir e construir juntamente com a base. Por fim, em dezembro de 2018, o Ministério da Educação homologou o documento para a etapa do ensino médio e assim a BNCC fica com as aprendizagens previstas para toda a educação básica. A BNCC, na área de linguagem de suas tecnologias, prevê em seus componentes uma garantia linguística pensando na diversidade cultural e social de nosso país. A tecnologia está presente em diversas disciplinas e espera-se que os alunos sejam estimulados pelos professores a usufruí-la de forma criativa e significativa,
para a promoção do pensamento crítico, seja por meio de filmes, de orientações de seu uso de forma consciente, ou até mesmo explorando metodologias e fazendo uma conjunção entre a tecnologia e o ensino, promovendo assim um desenvolvimento integral, que é previsto na BNCC. Mesmo sendo um dos pilares da BNCC, a tecnologia, fundamental para a cultura digital, ainda passa por problemas para ser implementada no processo de ensino-aprendizagem. Pensando na importância da BNCC como instrumento norteador para o trabalho de milhares de professores de todo o território nacional, não podemos deixar de fazer as críticas pertinentes referentes ao material. É importante dizer que, em relação à discussão e indicação do uso do cinema, de filmes no processo educativo, a BNCC, apesar de trazer uma importante presença da temática, ainda é um retrocesso se comparado aos parâmetros curriculares nacionais. Pois enquanto a BNCC se restringe a pensar o uso de filmes, basicamente ficando na área de linguagens, nos parâmetros curriculares havia uma base um pouco mais diversificada que correlacionava, no caso, diversos componentes curriculares. Meu nome é Josué Paixão e estou aqui de frente a uma unidade escolar para tratar de um tema bastante significativo, o cinema na educação do ensino fundamental. Com isso, nós elencamos um filme, um longa-metragem de animação, o Wall-E. Esse longa-metragem, que é de 2008 e teve uma aceitação enorme, é muito interessante. Por quê? Porque trata de todo um processo de experiências afetivas que os robôs, que dois robôs que são protagonistas acabam tendo um com o outro, e demonstra todo um processo de humanização. Nesse caso, uma licença poética faz com que os robôs vá se tornando humano ao longo da passagem do filme, Até porque se tornar humano é um processo que é cultural. Ao mesmo passo, os seres humanos que aparecem no desenho sofrem um processo de desumanização. Com o quê? Com toda uma perspectiva de coisificação do ser. Isso aparece também junto de algumas obras que nós elencamos para discutir este desenho. Obras de Horkheimer, obras de Adorno, obras do Habermas, todos da Escola de Frankfurt, além de outros autores como John Locke, ou o poeta Carlos Drummond de Andrade. Com isso, nós podemos fazer toda uma leitura de como esses robôs eles passam por passo a passo até chegar em seres que demonstram sentimentos uns pelos outros e têm um certo cuidado, inclusive em relação ao meio ambiente, em relação à natureza. E esta é uma outra temática que é possível ser trabalhada também dentro do contexto desse desenho, dessa animação. Sendo uma animação muito rica, é possível trabalhar temas transversais, como a questão do meio ambiente. Tanto é que o próprio desenho trata de um robô que tenta deixar a Terra, o planeta Terra, habitável, a partir do quê? Da reciclagem. Em uma das passagens do filme, inclusive, esse robô ele pega encontra um diamante dentro de uma caixinha e despreza o diamante e fica com a caixinha, demonstrando o valor de uso da caixinha, o valor de uso das coisas. Portanto, também dá para fazer diversas discussões, como por exemplo o fetiche da mercadoria, por que o ser humano ele dá mais valor e mais importância a determinadas coisas do que outras, entre outras questões. O filme ele passa tanto no planeta Terra quanto em uma nave onde os seres humanos eles passam a habitar por conta do próprio planeta Terra já está inviável de habitação por conta da sujeira, por conta do ser humano não ter tratado a Terra da forma adequada. Então todas essas discussões vão aparecendo ao longo do longa-metragem. É um filme bastante rico, é possível trabalhar tanto na educação do ensino fundamental quanto na educação do ensino médio, por exemplo. No caso, escolhemos o ensino fundamental, por ser um pouco mais lúdico, mas nada impede de trabalhar em outras áreas. Basicamente é isso, tem diversas outras questões, mas que não dá para ser abordado em um tempo tão curto. Aquele abraço e temos outros
filmes a serem discutidos a seguir. Olá, vamos tratar de cinema na educação de jovens e adultos. E, para isso, escolhemos o filme Adeus Lenin, que trata um assunto muito importante na história mundial, a queda do Muro de Berlim. Trata-se de uma mãe, adepta ao socialismo, ao qual o filho se manifesta contra, principalmente reivindicando a liberdade de expressão. E ela sofre um infarto. E no período em que ela teve, desse processo de recuperação, ocorre a queda do Muro de Berlim. E o socialismo, após 2 anos, ali em 91, houve então a queda do socialismo na Alemanha. E a Alemanha se unificou, havia a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Num período muito longo, o período da Guerra Fria. E a proposta para esse filme é justamente tratar sobre essas questões, a questão histórica entre capitalismo e socialismo, quais são os seus pontos positivos e negativos, e depois a interação disso. E ocorre quando a mãe acorda, o filho tem todo um cuidado orientado pelo médico para que ela não passasse por nenhum tipo de estresse, e aí ele tenta, já não havia mais os produtos para se consumir, alimentos, a televisão, as empresas capitalistas, as multinacionais já entraram ali na Alemanha Oriental, e aí há um esforço muito grande do filho em tentar ali omitir à mãe o que havia acontecido. E um assunto muito interessante, que pode trazer uma contribuição muito grande para os alunos. Olá, o meu nome é Antônio. Eu vou falar sobre o cinema na educação de jovens e adultos. Especificamente, vou falar sobre a obra Hotel Ruanda, que é um filme que trabalha o processo de neocolonização no continente africano, que é um tema pertinente ao currículo de História e de Geografia. Cabe aqui fazer uma ressalva que Hotel Ruanda tem um cenário todo em Ruanda, em Kigali, na capital, onde em 1994 ocorreu uma guerra civil que resultou em aproximadamente 800 mil mortos. O professor, na utilização do filme, ele pode utilizar essa obra para que ele possa levar aos seus estudantes, seus alunos, uma compreensão melhor de toda essa complexidade que envolve aí o tema da neocolonização. Aí ele vai passar por toda a partilha da África, a Conferência de Berlim, a criação de territórios com grupos étnicos historicamente rivais, todo o processo depois de independência e dos conflitos armados. O filme, como eu disse, se passa em Ruanda, mas esse é um cenário que se espalha por diversos territórios africanos. Então, esse trabalho apresenta uma condição para que o professor possa levar essa obra em sala de aula, para que possa auxiliar todo o seu processo de ensino-aprendizagem, levando uma condição metodológica melhor para que o seu aluno, o seu estudante, possa ter uma compreensão melhor do tema, que é tão pertinente até os dias atuais, levando aí em consideração que esses conflitos eles permanecem. Espero ter contribuído no nosso trabalho. Obviamente que vocês encontram maiores detalhes de como essa obra pode utilizar o professor em sala de aula, e espera-se que a partir daí o professor tenha aí um texto colaborativo na sua metodologia de ensino. Até! Olá, meu nome é Josete Cristiane Pereira Pieron. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar uma nova metodologia de aula com a utilização do recurso técnico cinema como forma de auxiliar o professor no processo de ensino-aprendizagem, especificamente como um recurso significativo que levasse o conhecimento ao aluno. O cinema é tratado hoje muitas vezes como um lazer e em poucas vezes há uma reflexão do que se está assistindo. Este trabalho procurou esclarecer o quanto a obra cinematográfica poderá auxiliar o professor na formação dos alunos. Lembramos que o cinema não é neutro. Discussões sobre a sétima arte e educação trazem à tona reflexões do uso do cinema como uma obra política e mercadológica. Usar dessa prática equivocadamente pode ser banalizar toda uma metodologia diferenciada.
também faz uma análise de como se deve ser inserido e utilizado em sala de aula. Traz um formato de como essa prática pode ser desenvolvida e questões significativas que podem ser extraídas de filmes, seja animações, seja comédia ou drama. Traz ainda como bons exemplos as obras O Pato Donald no País da Matemática, para se discutir tanto os componentes curriculares de história quanto de matemática para os anos iniciais, assim como a série Cyber Chasing, que ensina as crianças a realizarem aplicações matemáticas, ou mesmo Central do Brasil, para os anos finais, que pode ser discutido sobre a ótica de história, geografia e língua portuguesa e outros componentes curriculares. São inúmeras as possibilidades.